Volume 3. Capítulo 3. O reino de Farmuz era uma vasta nação, uma espécie de porta de entrada que conduzia às diversas nações do Oeste. Essas nações não tinham laços diretos com o Império Oriental. Em vez de relações oficiais, elas tinham mercadores poderosos que assumiam pessoalmente a responsabilidade de distribuir os produtos demandados entre as duas terras. A maior parte desse comércio informal passava pela nação armada dos anões, que, publicamente, pelo menos, se era neutra e, portanto, dava seu consentimento tácito para as mercadorias que iam e vinham entre eles. Parte do território de Farmuz era adjacente ao reino dos anões, o que significa que qualquer um que vivesse em uma das chamadas nações ocidentais teria que passar por Farmuz para chegar a Dvargon. Isto é, a menos que eles estivessem dispostos a abrir caminho pela floresta de Jura. O caminho de Farmuz era muito mais seguro e livre de monstros, e mesmo com as tarifas e impostos aplicados, ainda resultava em uma jornada mais lucrativa. Nenhum comerciante em sã consciência optaria por evitá-la. Tudo isso significava que não apenas produtos raros do Império Oriental, mas também armas e armaduras anãs de alta qualidade, poderiam ser obtidas pelas nações ocidentais através do mercado de comércio informal com Farmuz. Isso tudo tornou a capital de Farmuz, Marris, uma cidade comercial bem financiada e em expansão, lar de pessoas de todo o mundo, ganhando o apelido de porta de entrada para o oeste. Também significava que os cofres do reino estavam cheios a ponto de transbordar, tanto com os impostos cobrados dos comerciantes quanto com as receitas dos comerciantes mais abastados, pagos em troca de serviços diversos. Entre as nações do oeste, certamente era mais rica ou estava muito próxima dela. Nidol Migan, conde de Migan, estava indignado. Farmuz era, de fato, um reino rico, mas tanto poder era direcionado para seu governo central que praticamente nenhuma dessas riquezas alcançava a nobreza encarregada de administrar suas regiões mais remotas. A redistribuição de riqueza era um conceito estranho por aqui. O condado de Migan nunca pareceu ver qualquer alívio dos impostos que deveriam coletar de seus cidadãos. Como acontece com outras nações, eles eram tributados com base em suas safras agrícolas, no entanto, também eram encarregados de defender suas fronteiras contra as ameaças postadas pela floresta. Essa era a fonte atual da indignação do conde de Migan. Você já ouviu algo tão ridículo? Ele cuspiu, lembrando-se do que o ministro das Finanças acabará de lhe dizer. Só lembrar disso fez seu sangue ferver. O dragão da tempestade desapareceu e, portanto, os pagamentos de suporte especial do governo central serão encerrados a partir de hoje. E foi isso, não é permitido questionar ou debater. Depois de ser convocado para a capital, depois de ser forçado a esperar por 3 horas. Esse estipêndio era uma grande ajuda para eles, certamente. As terras do conde iam direto para a floresta de Jura, tornando-a uma pedra angular da defesa da fronteira de Farmuz, mas esse não era apenas o problema de Migan, era um problema que pairava sobre todo o país. E ainda assim, de todas as coisas paternalistas que eles poderiam ter feito. Nidol estava com tanta raiva que ele não pôde evitar verbalizar seus pensamentos. Havia muito a considerar. Ele tinha que pensar em como manter o condado funcionando. Selado ou não, Veldora, o dragão da tempestade, era um monstro especial de classe S e, portanto, ignorado por sua própria conta e risco. Com o desaparecimento agora de conhecimento público, talvez fosse compreensível que tais pagamentos de auxílio especiais, isto é, provisórios, não fizessem mais sentido. Mas o momento não poderia ter sido pior. O dragão da tempestade era uma ameaça para os monstros também e não haver mais o dragão significava não haver mais um suzerano para mantê-los sob controle. Eles precisavam fortalecer suas forças na fronteira, no mínimo, para toda a atividade de novos monstros, e então eles perderam seu orçamento para isso. Isso, em poucas palavras, era o que irritava Nidol no momento. O governo pode ter razão, mas para o conde de Migan, isso não importa. Como faço para proteger minha terra agora? Mercenários custam caro, aventureiros da Guilda Livre não eram confiáveis quando o problema viesse. Agora era exatamente quando o governo deveria estender uma corda de salvamento para ele. Eles eram tolos sem talento, falhando completamente em entender a situação. Se,
Que os céus me livrem, as terras de Nidhogg Migon fossem engolidas por hordas de monstros, isso custaria a Farmuz toda a confiança depositada nela por países vizinhos e mercadores de grande escala. Seria o governo quem pagaria o preço por isso e, neste exato minuto, estava se preparando para a ruína. O conde continuou a amaldiçoar seus superiores baixinho. Nada disso era responsabilidade dele. Ele sabia disso, mas ainda assim, ele suspirou em sua carruagem, sua mente um pouco mais tranquila. Não sobrou ninguém senão a família real para pressionar. Lembrou-se do rosto do rei. Isso o encheu de desespero. A pura avareza daquele homem nunca permitiria que ele se importasse com o destino de algum pedaço de terra de fronteira. Seria uma blasfêmia dizer isso em voz alta, mas esses eram os sentimentos honestos de Nidhogg. Sem o pretexto do dragão da tempestade para sustentá-lo, o conde de Migon poderia até ser forçado a aumentar os impostos. Seu território delimitava apenas duas outras áreas, o Farmuz Central e a Floresta. Não havia razão para se preparar para a invasão de outros países e, portanto, não havia necessidade de fixar um exército permanente. A força territorial do conde, encarregada de expulsar monstros e feras mágicas, não contava com mais de 100 cavaleiros. O número fez Nidhogg estremecer. Tecnicamente falando, o conde estava pegando o estipêndio especial e embolsando-o. Os pagamentos eram feitos para manter patrulhas rígidas através da fronteira com a Floresta de Jura, mas nesta região distante, sem a necessidade de um grande exército, tudo o que eles tinham que se preocupar era lidar com monstros. Com a ascensão da Guilda Livre na última década ou mais, também, os custos de despachar monstros caíram muito. Portanto, todo esse desastre foi uma espécie de punição para o próprio conde, uma recompensa por não ter aprovado as medidas que deveria ter tomado. Ele estava ciente disso, mas ainda era algo amargo para Nidhogg engolir. Tudo começou com uma carta da Santa Igreja Ocidental. O anúncio oficial de que o dragão da tempestade havia desaparecido veio por meio de um mensageiro mágico e forçou o conde de Migon a agir. A Santa Igreja Ocidental era a religião oficial do Santo Império de Lobelius. Adoravam um único Deus, Luminus, como sua divindade absoluta e serviam como sede do que era geralmente a maior religião praticada nas nações ocidentais. Essa ampla fé era por um bom motivo, haviam paladinos em seus exércitos, cavaleiros sagrados que ostentavam poderes de rank e além e eram confiáveis e reverenciados como especialistas confiáveis na matança de monstros. O credo central da igreja girava em torno de erradicar monstros do mundo e, portanto, sempre que uma nação menor tinha um problema com essas criaturas que não podia controlar sozinha, a igreja enviava forças de paladinos cruzados para ajudá-los. Uma organização tão virtuosa, trabalhando para o bem dos fiéis, nunca enviaria informações falsas a seu povo. A igreja já o estava alertando sobre monstros cada vez mais ativos na floresta, tinha que ser verdade, concluiu Nidhogg. Por isso, ele relutantemente procurou reforçar sua própria força de cavaleiros. 100 seriam suficientes para simplesmente patrulhar a floresta, mas se os monstros saíssem do controle, estar despreparado para isso seria um problema. Seus cavaleiros precisavam permanecer no mesmo lugar, essa foi sua conclusão. Então, citando disposições de emergência, ele chamou cavaleiros aposentados e outros semelhantes, aumentando com sucesso sua força para 3 vezes o tamanho original, mas isso ainda não acalmou seus medos. Levaria pelo menos 10 anos, ele pensou, para uma nova hierarquia se tornar conhecida entre os monstros. Contar com cavaleiros aposentados para resistir a essa longa década seria difícil. Requisitar aventureiros da Guilda Livre colocaria pressão em suas finanças. Pedir um esboço de emergência era o último recurso. Por enquanto, ele teria que esperar por uma equipe forte de voluntários. Os aventureiros assumiriam de bom grado o papel de caçadores de monstros na floresta, mas isso tinha um preço que aumentava dependendo da classificação de perigo concedida. Tê-los permanentemente estacionados em Migon estava fora de questão, mas se o pior acontecesse, ele ainda precisava considerar explorar seus recursos. Ele já havia usado a maior parte do estipêndio especial do governo, mas seu condado ainda não estava enfrentando uma crise financeira. Na maior parte, esses fundos iam para seu entretenimento pessoal de qualquer maneira. Agora, enquanto os aposentados estavam de volta à força, Nidhogg percebeu que precisava criar uma nova geração de jovens cavaleiros de uma vez.
Era, ele imaginou, a melhor medida que poderia tomar no momento. Então, canalizou todos os fundos de estipêndios especiais futuros para a força, junto com parte de seu próprio dinheiro, ou não havia por que economizar agora. E pareceu funcionar. Com o tempo, parecia que tudo iria se encaixar. E então o governo central o convocou e retirou seu financiamento. Quem poderia culpar Nidal por perder a paciência? Não que ser um governante preguiçoso e fraudador lhe fornecesse muita simpatia. Em sua carruagem, ao voltar para casa, Nidal continuamente vasculhou seu cérebro, tentando descobrir o que deveria fazer a seguir. Sua mente estava cheia de questões financeiras. Não havia mais espaço nela para os problemas ainda mais espinhosos que o aguardavam em breve. Ao chegar de volta ao seu próprio condado, o conde de Migon foi saudado com um pedido de Franz, o mestre da guilda local, para uma reunião. O conde concordou, querendo discutir como defender a terra no futuro, e marcaram uma conferência para o dia seguinte. O mestre da guilda estava praticamente respirando no seu cangote, implorando que agora não era hora de agir mansamente. Franz era, na maioria das vezes, um líder calmo e equilibrado, e vê-lo tão alterado era uma preocupação. Isso fez Nidal temer o pior, então ele ignorou o procedimento usual e imediatamente deu permissão para a reunião. Este é um relatório não verificado, mas dizem que um Lord Orc apareceu. No dia seguinte, Franz deu apenas um breve olá e disse a ele: "O que você disse? Um Lord Orc? E o que quer dizer com não verificado?" Quase fez o bom conde desmaiar no local. Era uma crise séria e apenas sua raiva o mantinha em pé enquanto confrontava Franz. Imperturbável, Franz continuou seu relatório, declarando que aventureiros do reino de Blumon tinham ouvido rumores sobre o Lord Orc. Gostaria de sua ajuda para avaliar a natureza desta ameaça. Para ser exato, gostaria que você enviasse uma força exploratória para nós. Não havia nada de incomum nesse pedido do sereno mestre da guilda ao conde meio histérico. A Guilda Livre não era uma instituição de caridade e não era afiliada a nenhum governo. Eles existiam em cooperação, mas não dentro da estrutura do condado. Se quiser que lidemos com esta investigação, poderíamos aceitar isso, a um preço especial de emergência. Silêncio. Sua doninha avarenta. Olha quem está falando, Franz pensou, permanecendo em um silêncio composto. Ele sabia que o assunto precisava ser examinado de qualquer maneira. Franz tinha o dever de manter os membros de sua guilda em segurança, ele não iria expô-los a missões perigosas sem uma recompensa adequada. Normalmente, solicitações de caça a monstros como essa precisam seguir um determinado procedimento. Uma cidade ou vila registraria um pedido oficial, fornecendo todas as informações relevantes para a Guilda Livre. A guilda então usaria relatos de testemunhas oculares e similares para atribuir um nível de perigo ao monstro, ou monstros, em questão, às vezes enviando pessoal apropriado para examinar mais a fundo o problema. Os regulamentos da guilda ditavam que, para trabalhos particularmente arriscados, a pré-avaliação era ainda mais vital para garantir que a classificação certa fosse atribuída. Se você queria um monstro morto, você precisava de vários aventureiros. As regras da guilda estabelecem 3 ou mais de nível semelhante ou superior para enfrentá-lo. As promoções eram concedidas aos membros com base em sua capacidade de derrotar um determinado alvo cara a cara, mas com base em considerações de segurança. Tais duelos não eram a norma durante os negócios da guilda. Isso porque, mesmo se um grupo de aventureiros fosse contra um monstro, se a disparidade de nível fosse significativa, eles provavelmente seriam eliminados ou, na melhor das hipóteses, obteriam uma vitória ao custo de várias mortes e ferimentos graves para os sobreviventes. Tudo isso significava que Franz não poderia simplesmente lançar um pelotão de homens e mulheres corajosos contra um monstro no momento em que ele fosse avistado. Normalmente, eles teriam tempo para fazer uma abordagem mais gradual, mas eles estavam sendo inundados. Monstros apareciam cada vez com mais frequência nos últimos dias. O lapso de tempo entre aceitar um pedido, enviar pessoas para atendê-lo e voltar estava se transformando em um problema. Começava a não haver aventureiros suficientes para todos. Eles precisavam de algum tipo de organização que pudesse patrulhar as aldeias, encarregada de lidar com os deveres dos monstros sem ter que registrar um pedido formal. E eles não tinham isso, então, em vez disso,
Franz pediu ao conde mais informações. Tudo estava perfeitamente normal. Ter esta situação tão educada e completamente exposta para ele fez o conde cair em silêncio. Ele não queria enviar seus próprios cavaleiros para manter sua cidade segura, mas não podia simplesmente deixar as aldeias do interior para se defenderem sozinhas. Enquanto pagassem os impostos, o conde tinha o dever de proteger a todos, mesmo que apertasse o laço com mais força em seu pescoço. A orientação de Franz era perfeitamente lógica, e Nidal não podia fazer objeções a ela. Essa falta de pessoal da guilda foi provavelmente a razão pela qual Franz solicitou essa reunião em primeiro lugar. E aquele Lord Orc? Essa besta que consome tudo que encontra? Isso também não era nada para ser ignorado. Ele teria que apresentar um relatório completo ao governo central e pedir reforços. E, como resultado, reunir mais informações era a primeira tarefa. Inteligência confiável era a única coisa que faria aquela burocracia agir. Portanto, uma investigação era obrigatória e urgente. E outra coisa, tenho outro relatório não verificado e acho um tanto difícil de retransmitir para você. A voz de Franz era grave enquanto o conde de Migon se preocupava com o que fazer com a força expedicionária. Seu rosto estava amargo o suficiente para fazer o conde temer o pior. Chega de rodeios. Desembucha. 1000 perdões, senhor. Os exércitos do Lord Orc supostamente. Seus exércitos? Ele já acumulou tanta força? Sim, fico triste em dizer. E são relatados em um número de aproximadamente 200.000. O quê? Está mesmo falando sério? Nidal gritava com toda a força de seus pulmões. Não fez nada para afetar a expressão facial de Franz. Ele não era de fazer piadas, e o conde sabia que isso era verdade, mas era difícil de aceitar. Estava muito longe da realidade. E o quanto você tem certeza disso? Perguntou ele, silenciosamente elogiando a si mesmo por não desmaiar. Com base em evidências circunstanciais, acreditamos que é bastante provável que seja a verdade. Alguma sugestão de como lidar com isso? Nossa única opção é determinar em que direção seus exércitos estão indo e decretar medidas de evacuação rápidas. Você quer que eu abandone esta cidade? Se acredita que tem uma chance de vitória, então não vamos impedi-lo de tentar, mas se nos pedir para participar do esforço, então, infelizmente, não podemos aceitar isso sem ouvir alguns planos estratégicos concretos. Tudo bem, sussurrou Nidal, a cabeça baixa. Você sabe que não há chance de qualquer maneira. Nesse caso, deixarei o desdobramento da força expedicionária em suas mãos. Com esse lembrete final, Franz saiu rapidamente da sala. O conde de Migon pensou por um momento. Se a cidade teria que ser abandonada ou não, ele tinha que considerar o pior cenário possível. O que significava que seus cavaleiros precisavam ficar parados, mas deviam fazer com que essa expedição acontecesse. O que devo fazer? Era como se toda a sua negligência e má administração estivessem voltando para ele como uma onda violenta, mas não adiantava reclamar disso. Depois de refletir por alguns momentos, Nidal teve o que considerou uma excelente ideia. Tudo o que realmente precisava era de informações sobre a ameaça. Talvez pudesse enviar um mago versado em magia de teletransporte, alguém que pudesse retornar à cidade no momento em que terminasse sua investigação. A equipe de escolta deste feiticeiro não saberia sobre sua própria missão, tudo o que precisavam fazer era protegê-lo até chegarem à floresta. E se ele apenas juntasse alguns dos cavaleiros dispensáveis para construir esta expedição, ele deveria ser capaz de manter os salários que pagou no mínimo. E se eles conseguissem voltar vivos, então ele poderia lidar com isso. O ponto vital era descobrir para onde o Lord Orc estava indo. O grupo que Arnidal Migon reuniu em resposta a isso foi chamado de Força de Expedição da Fronteira. Era composto por 30 membros. Dentro da cidade havia uma instalação correcional que abrigava os pequenos criminosos de Migon, aldeões que se endividaram e tentaram roubar viajantes de fora da cidade e desordeiros presos por provocar brigas nas ruas. Eles geralmente eram colocados para trabalhar ajudando o corpo de cavaleiros, às vezes até servindo como oponentes para os exercícios de combate dos cavaleiros como parte de suas ocorreções. Um desses internos foi nomeado líder da força de expedição.
Nidal não perderia um minuto de sono por causa de suas mortes. Eram leves em suas finanças também, como um bônus adicional. Isso foi tudo o que Nidal pensou em sua seleção, mas o grupo não compartilhava dos motivos do Conde. PFFT, aquele velho ganancioso. Se esta é a liberdade que está nos dando, vamos aceitá-la com alegria, certo? Esses eram os sentimentos de Yon, o homem designado para liderar os 30 canalhas da Força de Expedição da Fronteira como uma unidade coerente. Sua pele era bronzeada e flexível, bem esticada sobre os músculos. Ele não era notavelmente alto, mas encará-lo ainda intimidaria um observador casual, fazendo-o temer por sua segurança. Frequentemente, isso era tudo que Yon precisava para vencer a batalha mental. Isso era apoiado por seu rosto, que não era nada feio, mas seu sorriso gutural e zombeteiro tornava difícil para alguém atrever a se aproximar. Seus talentos pareciam indicar uma rápida promoção de valentão de rua a chefe de uma gangue de um beco ou outro. Em vez disso, Yon estava liderando uma força de 30 pessoas nas profundezas da floresta de Jura. Fazia uma semana que eles reabasteceram seus suprimentos na última aldeia na fronteira com a floresta. Rommel, o mago e protegido do Conde, sentiu-se murchar em torno de Yon, como se tivesse sido colocado na frente de um feroz tigre comedor de gente. Ele quase podia sentir seus joelhos batendo. Então, em que tipo de expedição estamos? Eu temo que não possa te dizer. É uma missão secreta. Oh! Que bobagem é essa, hein? Acho melhor você me contar enquanto ainda estou perguntando com educação, entende o que quero dizer? Estou dizendo a verdade. Eles também não me deram detalhes, acredite em mim. Entendo. Bem, tudo bem. Eles usaram magia contratual em nós para nos fazer seguir suas ordens, mas uma vez que isso seja feito, todos nós temos a promessa de nossa liberdade. Certo? Sim, exato. O contrato que foi assinado com meu cliente, o Conde de Migan, dizia exatamente isso. Sim, e eu estou te dizendo, cara, isso é besteira. Como diabos vamos terminar esta missão se nem sabemos o que é, hein? Perambulando pelo meio desta floresta do mal. Você ferrou a cabeça, ou o quê? Enfrentar todo o impacto da raiva de Yon fez Rommel se sentir como se fosse desmaiar de medo. Ele entendeu que sua explicação fazia pouco sentido, mas de jeito nenhum ele poderia contar a verdade. Se o fizesse, acharia perfeitamente lógico se o matassem ali mesmo. Escute, nós recebemos um relatório da Guilda Livre de que algo estranho está acontecendo na floresta. Então, como eu disse a você, nossa missão é usar esta magimenta de captura de imagens para registrar o que está acontecendo e, em seguida, trazê-la de volta para a cidade. Oh! Então você quer morrer, hein? Agora eu entendi. Ou acha que algum feiticeiro de rua como você pode enfrentar um bando de lutadores naturais como nós? Não acredita que esse contrato significa que você tem o direito de nos tratar como lixo porque não podemos fazer nada, não é? O coração de Rommel ficou impressionado com a nítida sensação de que aquele homem falava sério. A magia contratual significava que ele tinha que seguir as ordens de Rommel, mas agora ele estava começando a se perguntar se essas coisas funcionavam bem. Ele deu um passo temeroso para trás, apenas para de repente sentir algo frio em seu pescoço. Ei, chefe, não seria mais rápido matá-lo de uma vez? Um homem vestido de preto apareceu, como se deslizasse da escuridão. Ele segurava uma faca, completamente preta, que agora estava bem contra a jugular de Rommel. Não tão rápido. Eu não estava planejando, caso ele estivesse disposto a falar, mas... Não, espere. Vou te contar tudo. Só não me mate. Vai? Você está disposto a admitir que só estamos aqui para investigar aquele Lord Orc? Como sabia disso? Qual, acha que eu sou uma criança ou algo assim? Tenho 30 pessoas aqui, pensou que eu não tinha ninguém dentro da guilda que pudesse trocar informações? Te deixei vivo para que pudesse desfazer aquele contrato conosco, só isso. Então... O que acontece a seguir depende de você, eu acho. O que vai ser?
Rommel, sem hesitar, decidiu liberar a magia contratual. Ele claramente não tinha muito tempo de vida agora e o tom de voz de Yon indicava que era melhor não o desafiar muito. O terror tomou conta do coração de Rommel a ponto de ele estar disposto a fazer qualquer coisa que Yon mandasse. Ainda bem que temos um cara aqui que ouve a razão, hein? Esqueça de ser usado e abusado até a morte. Enfim conseguimos ser livres de verdade. Então, o que vamos fazer com ele? Por favor. Poupe minha vida, pelo menos. A voz de Rommel estava trêmula, seu rosto molhado de lágrimas, enquanto os homens de Yon se aproximavam dele. Bem, esperem um pouco agora. Tenho certeza que ele tem pelo menos procurar vida lançado nele. Não podemos deixar este mago morrer sem sermos capazes de relatar os resultados de sua missão. Tudo bem, então, o que? Se você está dizendo que temos que vigiá-lo todas as horas do dia, prefiro matar o homem. Rommel mal se sentia vivo enquanto ouvia Yon discutir com seu bando. Sim, esperem. Ele é um mago, esqueceram? Talvez ele consiga algumas coisinhas por nós, hein? Sim, eu faço. Qualquer coisa. Sim, vocês ouviram isso? Ele até nos libertou desse contrato e tudo mais. Eu não me sentiria muito bem em matá-lo, mas o que vocês acham? Bem, ainda assim. Não vou contar a ninguém. Juro que não vou contar a ninguém, acreditem em mim. Por favor. Sendo empregado pela nobreza desde que se formou em sua academia de magia, Rommel não era exatamente um sábio do mundo. Yon nunca teve a intenção de matá-lo, ele só queria colocá-lo para trabalhar. Rommel era muito ingênuo para perceber isso. Tudo o que ele podia fazer era implorar a Yon por qualquer tipo de ajuda que pudesse oferecer. Ei, que tal isso, chefe? Jagi é um místico, talvez ele possa conjurar um feitiço para colocá-lo sob nossa escravidão? De jeito nenhum. No meu nível, Rommel vai resistir com certeza. Eu não vou. Prometo que não vou oferecer resistência. Por favor, faça. Excelente. Alguém tem alguma objeção a isso? Porque, pessoalmente, não me importaria de tê-lo por perto como nosso conselheiro. Faremos tudo o que você disser, chefe. Se é isso que quer, mano, não tenho queixas. Os homens de Yon disseram suas falas, exatamente como eles pensaram de antemão. Rommel caiu direitinho, aceitando o feitiço de ligação mística em um esforço para fazer Yon acreditar nele. O estratagema desmoronou imediatamente depois, quando todos começaram a rir dele, mas, para o mago, era um ponto discutível. Um ponto discutível, mas Rommel ainda não tinha problemas com isso. Esse malandro de rua, Yon, exalava uma espécie de magnetismo maligno que era difícil de expressar em palavras. Um que poderia fazer qualquer jovem inocente e de mente aberta perder o equilíbrio ao longo do caminho. Este foi o início de uma força de expedição da fronteira verdadeiramente livre, uma força livre das coleiras do Conde de Migan e com um mago que seguiria humildemente Yon aonde quer que ele fosse. Na época em que Rimuru encontrou Benimaru e seu clã pela primeira vez, quando eles ainda eram apenas ogros, Fuse estava suspirando o mais alto que podia para os 3 aventureiros à sua frente. Ele havia enviado o trio para descobrir o que estava acontecendo na floresta de Jura e, no momento que voltaram, começaram a lhe contar o mais surpreendente dos contos de fadas. Eles eram Cabal, Ellen e Gido, 3 membros talentosos da guilda, todos dignos da confiança de Fuse. Eram todos rank B e Fuse sabia que eles estavam mais do que à altura do desafio que aquela carta trazia. A primeira história que contaram foi sobre seus momentos finais com Shizu Izawa, uma mulher a quem Fuse também sentia que devia sua vida. E foi assim que ela convocou Ifrit, apenas para ser engolida pela fera furiosa. Ela provavelmente fugiu para fora da cidade porque sabia que isso aconteceria. Acho que percebeu que não tinha muito tempo. Exatamente. E quem sabe se ela algum dia se recuperou. Meu palpite é que teria ficado muito mais feliz simplesmente deitada e morrendo durante o sono. Shizu havia recebido ordens de Hais, o pai de Fuse, para acompanhá-los na expedição.
Ela era uma heroína aos olhos de Fuse, assim como uma amiga com quem ele havia caçado monstros e estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Se servia de consolo, dar-lhe o final que ela queria o enchia de felicidade. Depois que a expedição acabou, Shizu disse que pretendia viajar para o território do Lorde Demônio. Ela tinha alguns negócios pendentes lá, aparentemente, e insistiu em cuidar deles. Fuse sabia que não havia como convencê-la do contrário. Então ele decidiu ajudá-la por trás dos panos, combinando-a com 3 aventureiros que planejava enviar para a floresta. Uma pena, então, que eles não estivessem com ela até o final. Fuse não tinha o direito de criticá-los por isso. A missão deles vinha primeiro e o próprio Fuse manteve sua verdadeira natureza em segredo. Mas precisavam mesmo ter que deixá-la sob os cuidados de monstros? Não tinha o direito de criticá-los, mas ainda assim isso deixou um gosto ruim em sua boca. Além disso, havia muito da história deles que ele simplesmente não conseguia aceitar. Shizu era uma coisa, mas o relatório era inteiramente baseado em monstros construindo uma cidade própria. Um único slime estava na liderança, reunindo hobgoblins para construir esta cidade, uma municipalidade completa e robusta, assim como qualquer assentamento humano. Alguns dos monstros mais inteligentes construíram pequenas comunidades. Até goblins e outras criaturas inferiores poderiam construir abrigos para si mesmos. Portanto, ter um acordo ou algo assim não era nada para se surpreender, mas esse trio estava falando sobre um bando de monstros limpando terras na floresta, derrubando árvores e usando a madeira para construir casas. Eles até dividiram a cidade em zonas distintas, elaborando planos intrincados sobre o que seria construído onde. Quanto mais Fuse ouvia sobre isso, mais parecia uma cidade real e completa. Entretanto, era difícil aceitar monstros fazendo um truque como esse. E aquele slime o fez pensar. Esta criatura, aparentemente chamada de Rimuru, não parecia um monstro com nome típico. Na verdade, todos os monstros desta cidade foram nomeados, uma situação que virou do avesso o senso comum em seu ouvido. Tudo isso aparentemente aconteceu depois que o monstro Rimuru apareceu. Era uma história muito chocante para ignorar. Então, depois que esses monstros resgataram vocês, esta é a cidade para a qual foram levados? Sim. E estamos falando de, tipo assim, várias centenas de monstros rank C ou mais vivendo juntos, sabia? Não havia realmente nada que pudéssemos ter feito. Pensei que fosse um caso perdido, com certeza. Mas então nos alimentaram com carne cozida de verdade. Sim, aquilo estava bom. Eu não tinha comido nada por 3 dias inteiros, então. Por mais chocante que sua história fosse, no entanto, esses 3 palhaços estavam fazendo com que parecesse um belo acampamento na floresta. E depois disso, Shizu saiu do controle e Rimuru derrotou o nascido da magia em que ela se transformou. Era tudo simplesmente inacreditável. Ifrit era um espírito de rank especial. Se algo assim saísse do controle e começasse a atacar, seria um perigo da classe Calamidade. Uma nação do tamanho de Blumo enfrentaria uma crise que ameaçava a vida de todos. E um slime, a classe mais baixa de monstros, derrotou isso? Fuse queria gritar com eles para pararem de brincar, mas todos agiram muito sério em seus relatórios. Entre isso, os artesãos anões na cidade e a poção de cura que cuidava mesmo de ferimentos quase letais, ele honestamente começou a se perguntar se tinham sonhado tudo aquilo. Suspeitava de alguma forma de magia ilusória, mas isso era duvidoso. Não enquanto Ellen estivesse lá. Magos como ela tinham alta resistência mágica e qualquer um que pudesse superar isso com suas ilusões era um rank especial por si próprio. Além disso, o equipamento que o trio usava era uma evidência física bastante convincente. Eles haviam se gabado disso para Fuse sem fim, mas claramente era de fabricações de qualidade e desempenho superior ou um conjunto de primeira classe. Até possuíam 1 ou 2 itens forjados por Gar, o mais famoso dos artesãos anões. Fuse percebeu que não eram falsos. Com base nessa evidência, a história não poderia ter sido um sonho febril movido à magia. Era ridículo, mas ele tinha que aceitar como verdade, tinha que fazer isso, mas o relatório o deixou perplexo. Como ele deveria julgar esta notícia? É melhor enviarmos outra pessoa para investigar,
decidiu ele após uma semana de dolorosa deliberação. Pela descrição de Cabal, sua equipe nunca se sentiu em perigo dentro daquela cidade de monstros. Eles haviam voltado para casa com equipamentos e poções de cura como presentes, então aquela avaliação fazia sentido. Isso e, depois de examinar todo esse equipamento, não encontraram nenhuma maldição aplicada sobre ele, além também de uma poção de qualidade melhor do que quase qualquer coisa que a guilda local tivesse visto. Fuzzy tinha devolvido o equipamento, eles reclamariam constantemente com ele do contrário e, aparentemente, seus equipamentos originais estavam todos quebrados, o que significava que não poderiam aceitar mais trabalhos sem ele. Em troca, coletou a poção restante deles, usando-a para confirmar sua história. Quando uma vítima de queimadura dolorosa entrou na guilda, ele usou a poção nela, imaginando-se funcionaria tão bem quanto Cabal afirmara. Em um instante, a pele com bolhas foi curada, sem nenhuma cicatriz remanescente. Os curandeiros do hospital não tinham visto nada parecido, juravam que era semelhante a um milagre divino, provocado pela mais sagrada das magias. Afinal, aquele trio trapalhão não estava mentindo. Esta cidade Rimuru era organizada, povoada por monstros que obedeciam às ordens do Slime. Além do mais, embora Fuzzy não pudesse adivinhar o motivo, o Slime expressou o desejo de visitar sua própria cidade algum dia. Cabal e seus amigos disseram que ele era bem-vindo e, caso isso acontecesse, Fuzzy já havia pedido ao trio para acertar as coisas com ele. Para ele, a ideia de deixar algum monstro desconhecido se aventurar no reino de Blumon era ultrajante, mas desafiar a vontade de um monstro poderoso o suficiente para derrotar Ifrit sozinho seria tão tolo quanto. Fuzzy se viu atormentado por dúvidas. Se eu deixasse tal monstro entrar na cidade, poderia facilmente ser processado por subversão contra o Estado. Não importava o quanto custasse, mesmo que isso significasse fornecer seus próprios fundos para o trabalho, ele realmente tinha que investigar isso com mais detalhes. No momento em que Fuzzy estava preocupado com quem escolher para essa nova expedição, Cabal e seus companheiros chegaram correndo com um novo problema. Ele podia ouvir Cabal chamando por ele no prédio da guilda agora. Normalmente não era permitido encontrá-lo sem hora marcada, mas o tom de pânico de seus gritos fez Fuzzy hesitar. O que é desta vez? Tem algo a ver com aquele ali? Perguntou ele de dentro de sua sala de recepção secreta, apontando uma figura encapuzada entre eles. Temos problemas, Fuzzy. Esse cara disse que há um Lord Orc lá fora. Um Lord Orc? Fuzzy quase cuspiu o chá. Primeiro Veldora desaparecendo, e então este slime misterioso, e agora este Lord Orc. Talvez nada disso afetasse muito Blumon diretamente, mas ele estava ciente de que avistamentos de monstros estavam surgindo em alguns reinos próximos. Fuzzy suspeitou que tudo pudesse estar conectado e esse pensamento o estava esgotando. Mas a tarefa em mãos era o Lord Orc. Sinto muito, mas posso perguntar quem é você? Perguntou Fuzzy, se recompondo. A figura encapuzada imediatamente removeu sua capa, como se esperasse por sua deixa. Desculpa aí. Meu nome é Gobto e trabalho com meu capitão, Gobta. Vim aqui para contar a Cabal sobre o Lord Orc, a pedido de meu líder, Sr. Rimuru. Então ele colocou o capuz de volta e sentou-se novamente. Fuzzy sabia o que viu. Aquilo era um monstro, um hobgoblin. Ele pode se parecer com um humano de longe, mas a tonalidade verde em sua pele era inconfundível. E nada menos que um monstro nomeado. Cabal estava dizendo a verdade. Essa última evidência enfim convenceu Fuzzy a acreditar plenamente nele. Este relatório do Lord Orc deve ter sido a verdade nua e crua também, então. Meu nome é Fuzzy, sirvo como mestre de guilda para a guilda livre aqui em Blumon. Gobto, você se importa se eu fizer uma pergunta? O que é, senhor? Este Sr. Rimuru, seu mestre. Por que ele queria que soubéssemos disso? Ah, pessoas comuns como eu não ouvem esse tipo de coisa, mas ele também me disse para lhe dizer o seguinte: se o pior acontecer, talvez seja necessário que os humanos matem o Lord Orc por nós. Entendo. Isso é o que ele disse antes de sair para enfrentar o Lord Orc. Se você me perguntar, eu diria que o Lord Orc já deve estar bem morto, mas que assim seja. Queria ir com Gobta também,
mas o Sr. Rimuru me ordenou pessoalmente que viajasse para cá em vez disso. Gobto deve ter ficado bastante irritado com isso, se ofereceu essa informação sem ser perguntado. Ele praticamente resmungou as últimas palavras, mas Fuzzy estava muito abalado com a revelação para prestar muita atenção em seu tom de voz. O que? O slime derrotando um Lord Orc? Você está de brincadeira? Espera. Esse slime está nos tratando como um seguro caso tudo dê errado? É assim que ele planejou seus movimentos? Um monstro? Isso é ridículo. Fuzzy tentou processar a notícia apesar de sua extrema confusão. O grupo de Cabal assistia alegremente, aparentemente disposto a deixar Fuzzy decidir o que quisesse. Fuzzy não gostou muito, mas agora não era hora de reclamar. Ele acalmou sua mente perturbada. Mas você me disse, entretanto, comentou Cabal, que esse Lord Orc não será páreo para Rimuru. Ah, com certeza. Ele acabou com Ifrit sozinho. Se deixar um Lord Orc amadurecer, pode ser um adversário bem problemático, mas um recém-nascido? Não é uma ameaça o suficiente para ele. Não que tenhamos muito a ver com isso. Ouvir os comentários indesejados do trio fez Fuzzy se sentir como se estivesse prestes a ter um infarte. Ele reuniu toda a sua coragem, tentando ao máximo manter a calma enquanto avaliava a situação. Entre eles e Gobto, ninguém na sala parecia duvidar da vitória final de Rimuru. Isso foi, bem, tanto faz. O problema era o que Rimuru estava pensando no momento. Suas atividades nada monstruosas se destacaram na mente de Fuzzy. Construindo uma cidade, liderando grandes multidões de monstros e ainda aparentemente buscando um relacionamento cooperativo com a humanidade. E este último desenvolvimento parecia confirmar tudo isso. Se ele fosse derrotado ou pensasse que não poderia vencer, Rimuru provavelmente pretendia recuar. Se os humanos não estivessem cientes disso antes desse ponto, eles estariam tão despreparados que não teriam chance contra os exércitos do Lord Orc. Essa era a previsão do slime. Então, se estava nos dizendo de antemão para evitar isso. Seria Rimuru, o slime, algum tipo de criatura especial? Ele parecia assim para Fuzzy. Tudo bem. Obrigado por transmitir a mensagem. Tomaremos medidas necessárias aqui se chegar a isso, então eu poderia pedir a ajuda dele nesse momento, se necessário? Compreendido, senhor. Vou embora, então. Antes que alguém pudesse impedi-lo, Gobto levantou-se de seu assento e saiu da sala, uma saída digna e nada usual para um monstro. Nós temos que ir também, disse Cabal enquanto conduzia seu grupo logo atrás. Que cenário louco isso está se transformando, sussurrou Fuzzy enquanto os observava partir. Não tenho certeza se posso lidar com esse cara sozinho. Melhor falar com meu amigo primeiro. A imagem de seu bom amigo, o Barão de Veriard, surgiu em sua mente. Essa era agora uma questão nacional e Fuzzy estava preparado para enfrentá-la. A expedição que ele estava imaginando em breve seria muito expandida, a ponto de se tornar uma investigação de 3 meses. 3 meses depois, ele recebeu seus relatórios. Isso aconteceu bem quando a Lorde Demônio Milin atacou a cidade de Rimuru. Fuzzy estava lá, no local de costume, tendo um encontro secreto com o Barão de Veriard. Então este é o relatório de sua investigação? Com base nas evidências de sua marcha, a força somava várias centenas de milhares. Isso sugere, sem sombra de dúvidas, que era um Lord Orc, não é? Certamente, Barão. Você nunca acreditaria como foi difícil pedir ao rei permissão para implantar seu departamento de inteligência. Eles certamente vieram por nós, no entanto. O rosto de Fuzzy se contorceu de frustração. As condições exigidas para ganhar esse favor do rei estavam longe de serem palatáveis para ele. Ah, sim, eu ouvi. Parece que eles têm uma cadeira pronta para você nesse departamento, não é? Imagino que seu pai gostaria de entregar sua posição de supervisor para você mais cedo ou mais tarde. Nem me lembre. Eu tenho o suficiente para lidar com os deveres de mestre da guilda aqui na cidade. É verdade, mas isso é uma discussão para outra hora.
Esta é uma informação extremamente valiosa, uma cidade de monstros e um slime vivendo lá que pode vencer um Lord Orc pela força. Um Lord Orc que pode ter liderado um exército de até 200.000, nada menos. E o mais assustador de tudo, todos aqueles orcs sobreviventes simplesmente se estabeleceram lá em vez de causarem tumultos e atropelamentos por todo o lugar. É tudo verdade? Quer dizer, eu sei que é, mas não posso acreditar em nada disso. Fuzzy entendia os sentimentos do barão muito bem. Ele se sentia da mesma maneira. Ele havia pedido ao rei para enviar seus espiões supondo que o relatório de Cabal e a mensagem do Hobgoblin Gobto eram inteiramente verdadeiros. A inteligência resultante o surpreendeu e o fez perceber que Blumon estava enfrentando um perigo sem precedentes. Nenhum aventureiro no mundo poderia matar um Lord Orc com um exército de 6 figuras apoiando-o. Mesmo se eles conseguissem algum tipo de missão furtiva para assassinar este Nêmesis, e mesmo se funcionasse, aquele exército enlouqueceria e arrasaria todas as aldeias próximas. Não haveria como contrariar isso. O exército nacional seria como uma gota no oceano e o corpo de cavaleiros de algum reino menor seria engolido pela ordem em fuga. Você tem razão, é simplesmente inacreditável. Os monstros teriam uma abordagem tão inteligente e ponderada para isso? E como eles convenceram aquele enorme exército a não tumultuar em primeiro lugar? Eles conseguiram alimentar tantos orcs, mesmo? Devem ter conseguido. É impossível aceitar, mas temos que fazê-lo. Esse slime, Rimuru, acho que salvou todos nós. Sim. De fato. Fuzzy ficou em silêncio por um momento antes de continuar, tentando organizar seus pensamentos. Portanto, temos uma cidade de monstros a cerca de 2 semanas de viagem de Blumon. Até aí, confirmado. Disseram que era um exemplo surpreendente de beleza funcional, mas só tiveram a chance de vê-la de longe. Eles claramente estiveram trabalhando em uma ampla faixa de terra ao redor da cidade, mas tudo ainda estava coberto por uma estreita rede de patrulhas. Até mesmo nossos próprios agentes sugeriram que a infiltração seria difícil, na melhor das hipóteses. Isso não diz muito sobre o nível de inteligência dos monstros desta cidade? E a verdadeira questão é, como devemos lidar com nosso próprio relacionamento com eles? Devemos abordar este slime como uma presença benevolente ou como uma ameaça potencial para tentar eliminar? Espera. Você fala em o eliminá-lo ou como se fosse simples, mas será que isso é possível? Permissão para falar livremente, senhor? Vá em frente, mas acho que já sei a resposta. Bem, não é. Como adivinhou? O Barão Veriard não ergueu uma sobrancelha. Para ele, tanto quanto para Fuzzy, isso já era um fato. Ambos haviam concluído que Blumon não tinha chance de vitória sozinho, a menos que a Santa Igreja Ocidental estivesse disposta a gastar paladinos para o trabalho. Cada residente daquela cidade monstro era pelo menos um rank C, como esperado, uma vez que todos foram nomeados. Alguns estavam supostamente no rank B ou A. Seu poder de guerra total não poderia nem ser medido agora. Talvez eu deva tentar fazer uma visita. Você é voluntário para isso, Fuzzy? Claro. Eu quero avaliar esse tal de Rimuru com meus próprios olhos. Veriard acenou com a cabeça em aprovação. As hostilidades não eram a primeira escolha de ninguém, mas esse não era um adversário em potencial que pudesse ser deixado de lado por mais tempo. Fuzzy sentiu a necessidade de julgar por si mesmo. Contar com outra pessoa para fazer essa avaliação não funcionaria. Essa era a melhor escolha e uma escolha que ele só poderia fazer porque o barão o respeitava muito. Além disso, os acontecimentos de ontem fizeram Fuzzy acreditar ainda mais que visitar este slime diretamente era a melhor solução. Ele pediu ao grupo de Cabal para guiá-lo até a cidade dos monstros no mesmo dia. Enquanto falavam, todos foram abordados por outro estranho com uma mensagem. Você é Cabal, certo? Perguntou o homem. Estou aqui para transmitir uma mensagem de meu senhor Rimuru, o problema do Lord Orc foi resolvido. Peço perdão, pois esqueci de avisá-los. Isso é tudo. Ninguém no grupo ficou mais surpreso com essa intrusão repentina do que Fuzzy.
Eles estavam todos sentados em uma sala dentro da Guilda Livre, uma sala que tomava todas as medidas possíveis contra a entrada sorrateira de pessoas. Se esse estranho fosse convidado a entrar, era uma coisa, mas seria necessária uma habilidade inacreditável para abrir seu próprio caminho para dentro. Espera. Quem é você? O intruso de cabelo azul voltou seus olhos frios para Fuzzy. Meu nome é Suei. O Sr. Rimuru me nomeou seu agente secreto. Ele deu a resposta de forma suave e constante, completamente imperturbável pela coerção de Fuzzy, ele próprio um lutador a menos. Fuzzy pode ter se sentido oprimido por esta presença toda poderosa diante dele, mas ainda tinha a força de inteligência do reino em suas mãos e sabia como usar essas habilidades. Então ele decidiu reunir o máximo de informações que pudesse de Suei. Rimuru. O líder da cidade monstro? Por que um bando de monstros está preocupado conosco? E seus amigos já não te contaram? Meu Sr. Rimuru está explorando maneiras de viver em paz e prosperidade com a raça humana. Não sei por que você está tão desconfiado de nós, mas sugeriria que escolher a reconciliação em vez da rejeição seria a decisão mais inteligente. Nem mesmo Fuzzy conseguiu esconder sua surpresa com a declaração. Isso significava que suas tentativas de coleta de informações foram completamente expostas. Minha nossa! Se este é o nível de monstro que Rimuru recrutou, eu devo conhecê-lo em breve. Ele sabia que Suei era um monstro, mesmo sem um chifre na testa, a aura era clara como o dia. Ele não tinha intenção de escondê-la, mas emitiu apenas uma pequena quantidade de magículas. Não evidenciava que essa criatura fosse algo especial, mas o sexto sentido de Fuzzy ainda estava soando o alarme. Ele decidiu confiar nisso. Entendo. Então sabe que estamos investigando você. Bem, antes disso, há algo que eu gostaria de perguntar. Como um nascido da magia do seu nível se infiltrou nesta cidade? Porque acredito que estamos protegidos por uma barreira que bloqueia todos os monstros de nível A ou superior. Um nascido da magia de alto nível como você não deveria estar em qualquer lugar perto daqui. Como mestre da guilda, esse era um ponto que Fuzzy não podia deixar passar. Mesmo que tenha sido uma reunião curta, ele tinha certeza de que o Suei diante dele era um nascido da magia de alto nível e, portanto, ele precisava saber como passou pelas defesas do reino. Ah, sim. Percebi a presença daquela barreira, mas era para isso que ela servia, então? Talvez meu Sr. Rimuru ou Lady Shuna pudessem tê-la identificado como tal, mas não fui capaz de ver tanto. Obrigado por me dizer, em troca, responderei sua pergunta. Este corpo é gerado por minha habilidade de replicação e, portanto, retém apenas 1/10 de minha energia mágica. Em seu sistema de classificação, imagino que geraria apenas um rank B ou algo assim. Você entende o que quero dizer? Este reino realmente tem uma rede de defesa esplêndida, mas se ele está disposto a deixar monstros de baixo nível entrarem tão facilmente, posso ver que ainda tem seus buracos. Fuzzy ouviu boquiaberto a explicação de Suei, sentindo os olhos frios sobre ele. Parecia verdade para ele, e seu ponto era totalmente válido. Com todo o esforço que despenderam lidando com as calamidades Rankia de perigo, haviam negligenciado algumas das ameaças mais básicas, e foi um monstro, um alvo potencial deste sistema, quem o apontou para ele. Uma pequena surpresa que virou o mundo de Fuzzy de cabeça para baixo. Bem, se você me dá licença. Espera. Quando Suei se virou para sair, Fuzzy gritou e o deteve. Ele só teve tempo de explicar ao monstro que queria uma audiência com Rimuru, na cidade que ele dirigia. Nesse caso, informarei o Sr. Rimuru, disse ele, encerrando os acontecimentos do dia. Era por isso que Fuzzy estava fazendo a viagem. Ele riu um pouco da posição em que estava, arrastando o reino para isso, então depois se arrastando para o trabalho do reino novamente. Droga! Não pretendia servir ao meu reino fazendo isso, mas... Ele pode ter reclamado disso, mas gostava da vida em Blue. Não podia simplesmente abandoná-la e fugir. Então contratou o trio de Cabal como seus guias, e eles rapidamente planejaram a viagem até Rimuru, capital da Federação Jura Tempeste.